Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Tiago Alcântara e faço parte do canal 321 Gravando. Vamos ter um bate-papo super legal com o Ramon Rocha, né? Falar um pouquinho da vida pessoal, entender um pouco da área de tecnologia, como o Ramon chegou nos Estados Unidos. Vou colocar ele agora e a gente vai começar o nosso bate-papo. Opa! Oi Ramon, tudo bem com você? E aí, Tiagão? Boa tarde, Ô, tudo coisa bem? boa! Ramonzão, a gente começou o canal, certo? Você é o primeiro entrevistado, então muito obrigado pela oportunidade de falar contigo, né, cara? Então, assim, pessoal, a gente tem um canal no YouTube, a gente tem um Instagram e tem um LinkedIn também. Então a gente vai se comunicar nessas três plataformas e a gente vai sempre fazer bate-papo. Ramon, eu tô muito feliz em falar com você, cara. Vai ser um negócio muito legal. Mas eu queria saber, eu acho que tá todo mundo curioso, bicho. Mas quem é o Ramon Rocha, velho? Me explica aí quem é esse cara que tem uma nuvenzinha azul e eu curti pra caramba essa nuvenzinha aí. Quem é o Ramon Rocha? Cara, obrigado pelo convite de antemão. Parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que é um assunto bem interessante você falar com profissionais de vários segmentos e tentar entender um pouco mais da vida pessoal, carreira profissional. Como você falou, eu sou o Ramon Rocha, eu sou originalmente sou do Brasil, né? Sou brasileiro, de Pernambuco, para ser mais específico, de Olinda. E eu estou aqui nos Estados Unidos, vai fazer 10 anos, né? Aqui eu moro na cidade de Atlanta, no estado da Georgia. E o Ramon Rocha, eu sou, não diria pai de família ainda, né? Estamos chegando lá, mas eu sou casado, né? Eu sou casado com a Camila, a gente tem dois cachorros lindos, estamos querendo ter filho para crescer nossa família. Trabalho atualmente como um Senior Customer Engineer na Microsoft, daqui dos Estados Unidos. Já fazem 7 anos que eu estou na Microsoft. Ah, cara, boa parte da minha essência também, além de ser um profissional muito dedicado na área de tecnologia, eu adoro cuidar de mim também, né? Da minha inteligência mental, procurar sempre estar estudando. Se for para me representar um pouco, eu acho que você vai ver justamente aqui em cima no meu escritório algumas coisas que me representam, né? Como pessoa, que é a nuvenzinha, que é para simbolizar a nuvem, né? O trabalho que eu faço com a Microsoft. Você tem um Buda aqui para simbolizar a questão da meditação, que é algo que eu tento fazer bastante, né, para manter aquela concentração, aquela sanidade mental, né, com tudo, ser bem intencional nisso. Alguns livros que eu gosto, que estão na área aqui mais de investimentos, eu adoro estudar a parte de investimentos também. E, claro, aqui você tem meu cristalzinho Isso aqui foi quando eu completei 5 anos de aniversário com a Microsoft, a gente ganhou esse cristal, e o meu super-herói favorito, que é o Batman, né? Então, Boa. aqui simboliza um pouco de quem é o Ramon. Ô Ramon, e vindo de Pernambuco, né? Especificamente de Olinda, é, o Ramon, naquele tempo, ele era um cara que sempre quis trabalhar com tecnologia ou caiu no colo e sem querer aconteceu, o Ramon fez esse passo para a tecnologia? Boa pergunta, Tiagão. Foi interessante, cara, como eu entrei nessa área. Eu sempre fui muito incentivado pelo meu tio. Eu tenho um tio que ele sempre gostou muito de mexer em computador, e eu sempre fui muito para casa dele, passar tempo com ele, e a gente sempre ficava ali no computador aprendendo umas coisas juntos, e isso despertou um interesse para mim, né? Então, nunca passou pela minha cabeça de até cogitar trabalhar com uma outra área. Parece que a área de tecnologia simplesmente me puxou, estendeu o braço para mim e fez com que eu agarrasse naquilo ali para decidir aquilo como carreira profissional, né? Para possivelmente mudar de vida, crescer profissionalmente. Então, cara, hoje eu sou muito grato a essa área de tecnologia, que naquela época, se você lembra, a gente já ouvia, não, tecnologia é a área do futuro, né? A gente tá Você falando ouvia 10 anos atrás, né? Bota 10 anos Pô, atrás. a gente está falando da época dos Pentium 3 aí, Pentium 2 que existia no mercado, né? Tinha o Jogando botão turbo, L-Foot, tinha o botão turbo lá. tinha o botão turbo, é. Quem nunca instalou naquela época ali o velho L-Foot no computador aí para jogar, né? Então, É verdade. você deve saber muito bem do que eu estou falando. Ô,
O velho Skripkovic, velho. Nossa senhora, velho ele Era fuda. um jogão, cara, era um jogão. Então aquilo despertou o interesse, cara. O Ramon, e essa troca de interesse veio dos games também, eu acredito que seja uma grande fase para todo o adolescente, né, que vem trabalhar com tecnologia, o cara já começa no videogame. Tu é do tipo do cara que ia lá como é o nome, velho? Que ia lá bater o game, como é o nome? Na Lan House, Ah, você Lan fala? House, isso mesmo. Lan Nossa, House. faz Ih, tempo, cara. meu amigo. E eu tô fazendo, tô BG, e aí virava com a galera. Tu é desse tempo ainda também ou não? Rapaz, eu reprovei um ano na escola, porque Nossa. eu passei aquele ano todo indo para Lan House jogar. Acho que o pessoal que está assistindo aí vai lembrar o Counter-Strike, né? Então, eu faltei prova final, cara, para ir para um campeonato de Counter-Strike. Quando minha mãe descobriu isso, nossa, ela pirou demais. Então, assim, Tiagão, o videogame, cara, desde pequeno, né, que eu acompanhava meu irmão jogando, adorava assistir meu irmão jogar. Para mim, ele era o melhor jogador de videogame do mundo, zerava os jogos e eu era aí pequeno acompanhando. Aquilo sempre despertou o interesse para essa área de games e ajudou muito a melhorar, inclusive, o inglês, né? Porque os jogos de videogame, a maioria, são criados fora do Brasil. Então, você lendo aquelas conversações entre os personagens, aquilo sempre ajudou a aprimorar muito, né? Então, isso aí teve lá seu benefício também, né? Que, graças a Deus, quando eu entrei na área de tecnologia, que a gente pega aqueles livros lá para estudar na época, né? Hoje está tudo mais virtual, mas na época que eu entrei na indústria, 15 anos atrás, cara, eram uns livros gigantes que tinha que estudar para certificação. Certeza que a gente vai entrar mais nesse assunto aí depois, mas esse videogame que eu jogava quando eu era guri ajudou muito a depois conseguir ler aqueles livros. Daí Ai, você coisa boa. O Ramon, e tu chegou lá, beleza, começou e se identificou na área de tecnologia, né? E aí a gente vai começando a seguir um pouco a carreira, né? Eu reparei que você também, como estagiário, teve alguns lugares importantes, né, para dar o primeiro passo, né? Sim, cara, sim. De verdade é que, primeiro, para eu entrar naquela faculdade, né, eu tive uma vida, eu não venho de uma família que tinha uma condição financeira muito boa, de pagar a melhor faculdade para mim, nem nada. Uhum. Então, o primeiro estágio que eu arrumei foi um estágio que quem arrumou para mim, porque ela era diretora na época, ela me apresentou para as pessoas, claro, eu fiz o processo de entrevista e tudo, foi a minha avó, cara. Né? Então, foi o meu primeiro estágio, foi ganhando R$ 300, né, para trabalhar 4 horinhas, cuidando de um laboratóriozinho de informática, né? Então, aprendi ali um pouco, né, a lidar com o usuário final, aquela coisa toda. Então, isso aí, claro, sempre coloquei na minha cabeça que, cara, se eu escolher essa área para me aperfeiçoar, eu vou ter que estudar. Eu não vou poder só comparecer para trabalhar ali todos os dias. E aí veio uma oportunidade para um outro estágio que eu tive em uma emissora de televisão, eu não quero citar nomes, claro. Ali foi muito engraçado, cara. Eu conheci profissionais fantásticos, né, que são meus amigos até hoje, mas de você ver o jornal sendo filmado ali na sua frente, sabe? Aquele jornal que você assistia toda noite na sua casa e agora você está trabalhando ali como estagiário na área de informática, dando suporte aos repórteres que estão fazendo aquele jornal acontecer, foi uma experiência bem bacana, né? E isso foi, claro, abrindo mais oportunidades. Na área de TI, cara, a gente tem a oportunidade de crescer. Eu falo isso para todo mundo, né? Na área de TI, a gente tem a oportunidade de crescer muito rápido. E só depende de quanto esforço a gente coloca no nosso aprendizado, né? Se você foca em aprender o que está ali na sua frente, que você está se dedicando, ao invés de focar o que é que isso vai me trazer, né? Se você para de focar no que é que isso pode te trazer um dia e você foca mais em aprender e nas oportunidades que estão ali na frente, isso vai adicionando um no topo do outro e vai criando, gerando as oportunidades para você. Né? Até que um dia
existe um órgão da Microsoft, pelo menos existia, não sei se hoje ainda existe, né? Aí no Brasil, chamado Microsoft Innovation Center, né? Então, quando eu saí dessa emissora de televisão, na época eu fiz um curso que esse Microsoft Innovation Center de Pernambuco estava disponibilizando para o pessoal que estava na faculdade, né? E aí você tinha seu primeiro contato ali, né? Se você fosse da parte de infra, vou aprender Windows Server. Se você fosse para a parte de dev, né? Você já iria aprender um .NET, um banco de dados SQL, por aí vai. Então, esse para mim foi o estágio que abriu as portas do mercado, porque foi o que trouxe para minha vida o mundo de certificações e descobri o quanto essas certificações são importantes na indústria de TI. Ramon, então o MIC foi o que abriu a porta para a área de tecnologia real, então, né? Foi o que realmente te fiz assim, nossa, é isso que eu quero da minha vida. E lá dentro do MIC, cara, como era a experiência de trabalhar naquele universo que é tecnologia 24 horas, né? Tu dava palestra, tu dava aula, tu ensinava certificação. Explica um pouco como esse ecossistema aí. Eu acho que deve ser bem interessante para quem tá vendo, né? Diz assim, porra, mas que danada é isso que esse cara tá falando? Cara, foi muito interessante, porque eu lembro como se fosse ontem, eu na faculdade que eu estudava, eu tinha ouvido falar desse curso do MIC, mas eu queria ouvir um pouco mais a respeito, né? Para tentar me inscrever, para tentar fazer o curso. E nesse dia da palestra, que o pessoal do MIC foi lá na minha faculdade, eu via a coordenadora do MIC, na época, entrando com uma equipe atrás dela, né? Os caras tudo com uma blusinha polo, com o nome Microsoft, e a certificação atrás da camisa, né? E os caras tudo novinho, sabe, Thiago? Tinha alguns até mais novo que eu na época, eu olhava, caramba, velho, os caras estão com a vida profissional aí já encaminhada, né? E naquele dia eles abriram o registro para o pessoal poder atender aquele curso que eles foram anunciar no dia na faculdade. E aí, claro, você fazia uma provinha básica de conhecimento básico da parte de redes, né? Que isso aí a faculdade ajudou a adquirir uma boa parte desse conhecimento e eu estudei em casa também, que era para me preparar para essa prova, né? Que aconteceu no outro dia. E, cara, quando eu fiz esse curso, acho que, se eu não me engano, já faz muito tempo, cara, então vai ser difícil lembrar exatamente, mas esse curso eu me registrei no de infra, né? Então ali eu comecei a ter o primeiro contato com o Active Directory, aprender o que era um DNS, aprender um pouco mais de infraestrutura relacionada à tecnologia Microsoft, né? Dentro do Windows Server. Então esse curso durou aí, sei lá, uns 3 meses, né? Tendo aula toda semana, fazer um projetinho no final para poder apresentar. E, cara, isso aí fez com que eu criasse aquele amor real pela tecnologia, de dizer, cara, é muito divertido aprender isso aqui. É muito divertido aprender isso aqui, e pelo que eu estou vendo, se eu aprendo isso aqui bem feito, as empresas vão querer me contratar para trabalhar com elas. Porque aparentemente existe uma carência de profissional no mercado que tenha um domínio dessas tecnologias. E para mim tinha se tornado algo tão divertido aprender aquilo que abria uma vaga de estágio no MIC, no próprio Microsoft Innovation Center de Pernambuco, Que legal. né, para ser um dos instrutores. Então, aquele curso que eu estava sendo aluno ali, essa oportunidade seria para, no futuro, eu estar ministrando aqueles cursos, eu estar indo na faculdade, representar o MIC, poder apresentar para o pessoal o que era esse projeto, exatamente como fizeram um dia para mim e abriu a minha cabeça, né, para a indústria. E isso para mim, cara, foi uma oportunidade gigante quando eu soube que tinha essa vaga aberta, né? Eu apliquei, graças a Deus, deu tudo certo. Estavam contratando uma pessoa de infraestrutura. Eu acho que eu nunca vi tanta gente numa sala assim para ser entrevistada para uma vaga, né? Hoje em dia é tudo online, né? Hoje você aplica online, a pessoa que está contratando para a vaga vai ver um monte de correio ali de currículo chegando, mas você, como candidato, não faz ideia quantas pessoas estão concorrendo contra você, né? Naquela E época, não.
E naquela época era você contra você mesmo, né? Não tinha aquele negócio de você contra 100, né? Era você e seu próprio psicológico ali naquele outro. Tu olha pro lado, teu Exato. concorrente, o cara sorrindo pra tu. E aí fica naquela zona de 10% de inspiração e 10% e 90% de transpiração, né, velho? Que era assim, Demais, cara. 90% o Ramon que tem que correr atrás desse negócio, não é isso? Demais, cara. Pois foi muito interessante, porque no dia que eu fui fazer essa entrevista, tinha bastante gente na sala, ali esperando para ser entrevistado também. E eu fiquei, cara, eu era novo, sabe? Eu acho que eu tinha meus 19 anos, talvez 20 na época, né? E eu vi ali profissional que já tinha anos na indústria, trabalhando, nem era mais estagiário, mas tinha visto aquilo como uma oportunidade muito boa para eles se aperfeiçoarem, né, nas tecnologias da Microsoft. Mas mesmo assim, cara, eu falei, não, eu vou ser eu mesmo, vou entrevistar, fazer o processo normal. E graças a Deus deu certo. Né? Então, 2 meses depois, eu estava ali trabalhando com eles, que era basicamente focar em me especializar em Active Directory, em serviços do Windows Server, para depois eu estar ensinando alunos de faculdade que estavam querendo entrar no mercado, como eles usarem aquilo também, para poder melhorar a experiência deles com a solução. Então, cara, foi uma experiência muito bacana. Um dia eu estar ali atrás sabe, da cadeira de como aluno e depois poder estar ali na frente compartilhando o conhecimento que eu tinha adquirido nos últimos meses com o pessoal. E, pô, conheci muito profissional fantástico, que são amigos até hoje, muitos deles. Né? Coisa boa. Ô, Ramon, me diz uma coisa, lá no Mickey, me conta um pouco se teve alguma história engraçada, assim, dizer, nossa senhora, passei uns perrengues nesse negócio. Como foi a primeira apresentação do Ramon Rocha? Já como instrutor, com aquela camisa polo bonitinha, com o nome aqui do lado, Microsoft. Cara, qual foi a primeira sensação? Tipo, como foi esse negócio? Me diz aí que deve ter dado um friozinho na barriga, com certeza deu, né? Cara, se você entrar no auditório de uma faculdade ali, com mais de 200 alunos, para poder ouvir você, eu sempre vi essa questão de você ir na frente de várias pessoas, né, para dar uma palestra, uma apresentação, como um privilégio. Né? Muita gente sente. Claro, o nervosismo sempre vai existir. Eu acho que por mais que você se prepare, aprenda técnicas, o que seja, a gente sempre vai se sentir um pouco nervoso quando vai dar uma apresentação para muita gente. Né? Mas aí cabe você ter estudado, aprendido algumas coisas para manter aquilo em controle. Então, cara, a primeira sensação que eu tive quando eu fui lá na frente um dia, pô, eu tremia mais que tudo, né? Eu tremia mais que tudo. Eu acho que vem aqueles vícios de você ficar falando palavras sem você nem pensar na hora por causa do nervosismo, sabe? O tal do o tempo todo que o nervosismo ataca. Te Isso aí entendo. existiu, cara. Então, Ô, Ramon, e nessa posição de instrutor da Microsoft, né, no MIC aí, teve algum aluno que te questionou assim, Ramon, devo focar em faculdade ou tirar certificação? Alguém já chegou a te questionar isso? até hoje, Tiagão, até hoje me perguntam isso, sabe? Cara, eu sempre falei para todo mundo que se minha faculdade ela foi muito importante para mim para criar um conhecimento básico através de várias áreas diferentes para a corporação, para empresas, né? Como eu me formei em bacharelado em sistema de informação, ali eu aprendi um pouco de banco de dados, de rede, de desenvolvimento, de gerenciamento de projeto, psicologia. Então, teve de tudo um pouco. Né, que aquilo ali ajudou a montar, a formar a, a cabeça que eu tenho hoje. Porém, para você continuar se desenvolvendo, por isso que a gente escuta falar o tempo todo que a área de tecnologia você não pode parar de estudar nunca, né? Você tem que continuar sempre mantendo esse ritmo com sua certificação. Então a faculdade ela vai criar essa base para você. Imagina que a faculdade é o prato que vai colocar em cima da sua mesa e as certificações é o que vai ajudar você a colocar de fato a comida ali naquele prato, né? Então tirar essas certificações ainda é algo muito importante na área e na minha carreira até hoje. É algo que eu ainda faço depois de 15 anos. Então é o tal falado, né? Então,
Para a pessoa que quer entrar no mercado de trabalho, tem que ter essa visão de faculdade é importante sim, certificação é importante sim, né? Porque ele acaba entrando numa zona de dizer assim, não, só vou fazer certificação e muitas vezes o mercado de trabalho exige realmente uma graduação para que possa fazer a introdução da vaga, né? E Ramon, E, a cara, faculdade te ajudou muito para você dar esse trampolim para o MIC, do MIC já para os Estados Unidos? Ou a faculdade só foi aquele, né, aquele primeiro passo do prato que você fala e o MIC sim foi o trampolim para fora? Me explica aí como foi isso. a questão da faculdade, tá? É muito importante, até mesmo porque se você não faz a faculdade, você vai limitar a quantidade de oportunidades que você pode se beneficiar, que está no mercado. Eu tiro, por exemplo, hoje, na empresa que eu trabalho, na Microsoft, eu vejo várias vagas que não necessariamente têm o requerimento da faculdade, porém a maioria tem. Né? Então, o fato de você não ter uma faculdade, você já seria basicamente eliminado ali do processo, né? Quando for existir aquela, se você aplicou e você está recebendo uma oferta para trabalhar, a pessoa, o RH, vai pedir o comprovante daquela faculdade, já que você aplicou e viu que aquilo era um requerimento. Então, é importante a faculdade para abrir mais oportunidades para você. Porém, a faculdade não foi, eu digo assim, tranquilamente, é que a minha faculdade, pelo menos o curso que eu fiz, não foi o divisor de águas na minha carreira. O divisor de águas na minha carreira foi, de fato, sentar na cadeira, pegar um livro e estudar, né? Hoje eu faço tudo por artigos, né? Se eu quero me preparar para uma certificação específica, na própria plataforma da Microsoft, no site daquela certificação, você tem todo o caminho de aprendizado que é para conseguir obter o conhecimento necessário para depois fazer aquela prova. Antigamente isso não existia. Antigamente existiam editoras que publicavam livros, né, focado naquela certificação. Era chamado aí Training Kit na época. É desse Né? tamanho o negócio. Um livrinho, cara, o livro do AD que eu li na época era uma bíblia, tinha acho que quase 1000 páginas, velho. Tipo, Grande, é chegou, eu grande. passei uns 6 meses lendo aquilo ali todo dia, fazendo laboratório, que era para poder praticar, né? E, pô, é pesado. Hoje não, hoje as provas são mais, pelo menos essas de nuvem, são mais focadas num segmento, então você consegue aí terminar um material todo de estudo desse, né? A parte de conceito, pelo menos, em umas 7, 8 horas, dependendo da certificação. Mas, de fato, cara, estudar para essa certificação foi um divisor de água na minha carreira. O MIC foi muito importante por me permitir ter o tempo, né? Já que lá o nosso foco era de fato estudar para depois poder dar aqueles cursos para o pessoal. Então, o MIC me deu o tempo que eu precisava para eu poder estudar para aquilo ali. Mas o nosso tempo, né? O seu tempo, o meu tempo, o tempo do pessoal que está assistindo, todo mundo tem 24 horas no dia. Concorda? Concordo E, demais. e O cada Ramon, pessoa escolhe como vai usá-la, né? é verdade. Lá no Mickey já tinha. Alguém já falava em nuvem na época? A gente tá falando de 15 anos atrás, né? Não, Mas já falava de nuvem alguma coisa? não, no Mickey, na época do Mickey ainda não, mas quando eu trabalhei depois, né, o que veio na minha carreira depois do Mickey, que foi entrando para trabalhar em parceiros, né, em empresas que eram parceiras da Microsoft, e aí já começou a existir aquele conceito de nuvem. Não sei se você vai lembrar, mas antes o Office 365 ele era chamado de BPOS, né? Eu não Lembro cheguei a trabalhar demais. com BPOS, mas ali foi quando eu comecei a ouvir falar mais desse conceito de nuvem. Sabe um produto que eu até hoje sinto falta é o System Center, né? Que na época, quando lançou, nossa, aquela suíte cheia de produtos, Syscom, É, System Center Configuration Manager, Service Manager, né? sim. Aquilo ali, para mim, já, nossa. E aí, depois de um tempo, trabalhando também num parceiro Microsoft, veio o Intune. Eu falei, nossa, o que é isso, cara? Achei um negócio fora da caixa. E, mas não era um negócio que a turma focava tanto, né? Era muito mais o mundo on-premise, né?
E aí, Sim. quando você vê esse movimento, né, do on-premise indo para uma nova visão de nuvem, nossa senhora do céu. É. E vou te dizer, assim, é muito legal, né? Eu acho que realmente tu pegou do comecinho, né, Ramon? Do on-premise para nuvem, né? Tu tem alguma lembrança desse negócio assim? Cara, foi bem interessante, porque existiu toda uma transição, né? Porque on-premises você tinha aqueles servidores ali físicos. Então, tu tinha aquela CPU e ali era uma única máquina e só uma única máquina. Né? Então, se tu tinha um. Aí no Brasil o pessoal chamava muito de CPD, né? Aquela salinha do data center. Ela Pô, mesmo. você tinha um rack gigante com as blades lá dos servidores e quando não existia ainda a tecnologia da virtualização, né, que depois veio aí o VMware, veio o Hyper-V, pô, você ocupava um espaço gigante ali no teu data center para ter uma quantidade boa de servidores rodando. Aí houve, antes de vir um conceito de nuvem, veio esse conceito todo de virtualização, né? Que você já conseguia, através de um único servidor, rodar vários outros servidores virtualizados dentro dele. Então, isso aí, para mim, na minha opinião, foi um avanço muito gigante na área de tecnologia, né? Antes mesmo da gente chegar hoje onde estamos, que é na parte de nuvem. Né? Ô, Ramonzão, e nesse movimento de trabalhar num parceiro Microsoft, já teve alguma noitada no CPD? Tu já passou uma noitada no CPD ou não? Nossa, cara. Não, demais, demais. Nossa, demais. Cara, primeiro que, assim, a nível de carreira, como a gente está falando bastante de carreira também, eu acho que seria até legal compartilhar com o pessoal também, porque eu escolhi na época trabalhar para parceiros Microsoft, né? E não para trabalhar ali como administrador de sistemas de uma empresa menor ou de uma empresa grande. Eu falo isso porque para mim foi muito importante na minha carreira também, Thiago. Aí eu vou dar um exemplo dessa questão das viagens que você falou, que tiveram bastante, né? Acho que o pessoal que trabalha com TI aí, hoje em dia não, que está tudo mais remoto, né? Depois que aconteceu o Covid, mas antigamente a gente viajava muito, né? Cara, quando eu saí do MIC na época, né? Eu fui trabalhar, aí ali deixou de ser o meu primeiro estágio, né? Eu fui virar analista de suporte júnior em uma dessas empresas parceiras da Microsoft, que antes era chamado Gold Partner, né? Você tinha Isso o mesmo. Gold, tinha o Silver. Então eu trabalhei em uma dessas Gold Partners na época, foi a primeira quando eu saí do MIC. E por que eu sempre escolhi trabalhar nessas empresas que eram parceiras? Porque essas empresas elas estavam constantemente vendendo projeto ou para governo ou para cliente, e elas constantemente precisavam de profissionais que estavam se mantendo atualizados na indústria. Não era um profissional que lançou System Center, como você falou, e eles querem vender o System Center para alguma empresa, por algum projeto que estão fazendo ou para o governo. Eles vão precisar de alguém especializado nessa tecnologia do System Center. E a gente sabe que não vai ter tanto profissional capacitado no mercado, e se você escolhe virar aquele profissional que está aí sempre up to date, né? Está sempre atualizado com as novidades da tecnologia, essas empresas vão pagar bem você por você estar se dedicando à indústria, né? A se manter atualizado. Então, para mim, sempre foi um incentivo muito grande eu trabalhar em uma empresa dessa, porque fazia com que eu me tornasse também responsável por estar me mantendo atualizado e nunca relaxasse, sabe? Sempre quisesse me atualizar, fazer certificação, aprender o que é novo e colocar a mão na massa, porque quando vinha o projeto, você colocava todo aquele conceito e laboratório que você criou na prática naquele projeto. Né? Então, fazendo esses projetos, por ter se tornado esse profissional na época, cara, eu viajava bastante aí pelo Brasil, né? Nossa, já fui para Baticado nos interiores assim também que, cara, eram umas situações bem engraçadas que a gente Eu passava. vou te contar uma, viu? Antes de entrar na área comercial, né? Eu fui técnico também, né? E, nossa, esse negócio de tirar certificação
tinha que correr, né? E outra, muitas vezes a Microsoft sempre atualizava muito, então a gente acabava sempre tendo a necessidade de conhecer um pouco mais de tecnologia, né? E a parte de ter um relacionamento com a pessoa é muito importante, né, Ramon? E mais, eu teve uma que eu precisei ir para um projeto em Belém do Pará, e eu precisei pegar uma balsa. Meu amigo, eu dizia assim, não tá no meu contrato de contratação, isso aqui, pelo amor de Deus. E aí, o cara fez assim, não, são 3 horas de barco. Eu falei, nossa, 3 horas de barco, eu já comecei a imaginar. Aí, não, 3 horas da tarde, 6, eu vou chegar lá tranquilo. Eu atravessei o rio lá em Belém do Pará. Eu pensei, meu Deus, sabe quando você tem que ter fé ali, realmente você tem que ter fé. Porque eu olhava pro rio, velho, tudo preto, e dizia, meu irmão, eu estudei tanto, Deus, tanto, pra eu pegar um barco agora, esse negócio afundar, pelo amor de Deus. Então, assim, teve algumas histórias de CPD complexas, assim, quer dizer, como teve também situações que eu vi que o cliente colocando a mão na cabeça e disse, nossa, perdi tudo, velho. E assim, quem trabalha com consultoria, né, que eu vejo que você tem muita experiência com isso, sempre tem uma história engraçada nesse processo, porque muitas vezes o cara deixa de ter aquele visão do Ramon profissional ou do Thiago profissional e a gente acaba se sensibilizando pela dor do cara, que às vezes o cara fez uma besteira lá, sem querer querendo, fez o auto discovery lá no System Center e apagou todas as máquinas, né? Então sempre tinha um negócio diferente nesse processo, né? E hoje, ouvindo um pouco de você isso, e entendendo um pouco, das vezes, do sentimento do cliente, né? Antes da pandemia, claro, a gente viajava muito, né? E esse viajar acabava, às vezes, tendo muita história engraçada. Teve uma que eu também viajei, que não pegava sinal do telefone, velho. Minha mãe ficou louca. Eu passei 3 dias sem falar com ninguém. Mas eu dizia, tô bem, eu tô na oca aqui, tá tranquilo e vamos embora, tá entendendo? E não tinha o Mas WhatsApp, né, Thiago? Não tinha essas coisas. não, agora tá bom demais. Agora tá bom É, demais. Mas foi cara, muito bom mesmo essa você falou experiência. de uma que eu lembrei também. Isso foi em um interior de Pernambuco, que eu fui fazer um projeto para um órgão do governo na época. E desse interior, a gente pegaria um carro, então faria uma viagem de avião para esse interior. De lá, pegaria um carro para ir para o interior de outro estado. E o pessoal falou: essa estrada é bem perigosa. Às vezes tem bandido na rua interditando a estrada, que é para poder roubar o pessoal que está dentro do carro. E você faz, cara, onde é que eu tô me metendo aqui? Tipo, né? Mas graças a Deus, cara, passou o carro, não tinha ninguém interditando É o nada. MacGyver, né? Era o MacGyver, né? O menino da informática mais SWAT, né? Quase Nossa, velho. isso. Não, e você fala, cara, tô aqui com o computador da empresa, tô com tudo, vão roubar tudo, meu telefone, computador, mas não, graças a Deus deu tudo certo, foi tranquilo. E Ramonzão, nesse movimento de consultoria, veio o Mick, que deu já uma expertise muito boa no mercado. O inglês começou a bater, tu pegou assim, não, vou aprender inglês aqui no Brasil para um dia, se eu for para fora do país, já estar bem apto. Ou vai Corinthians na história. Foi assim, bora, aprendo lá mesmo e vou viver uma vida totalmente diferente do que você tinha aqui no Brasil. Tiagão, quando eu morava aí, a minha mãe nunca teve condições de pagar um curso de inglês para eu estudar. Né? Eu recomendo demais hoje para todo profissional na área de tecnologia, cara, que inglês é tão importante quanto uma faculdade, quanto certificação. Principalmente se você quer expandir seu escopo, talvez sair de Pernambuco, ir para outro país, ou ir para São Paulo, que tem muito mais empresa, então tem muito mais oportunidade para o profissional, né? No sul do Brasil. Eu nunca estudei inglês aí, então eu fui no Vai Corinthians, vim aqui para os Estados Unidos na época sem falar inglês, só tinha aquela leitura mesmo do inglês técnico, né? E aqui no dia a dia, cara, que eu fui aprendendo. Cheguei a estudar há pouco tempo, talvez um mês, né? Mas acabei tendo que deixar o curso que eu estava fazendo porque eu estava trabalhando. Trabalhei aqui por um período na área de construção civil, né? Construção que é bem forte aqui nos Estados Unidos.
E isso aí ajudou a ir melhorando um pouco mais o inglês, me afastou um pouco da área de tecnologia, porque eu ainda estava me organizando aqui no país na questão da documentação e tudo, mas não tinha inglês, cara. Foi um aprendizado, foi bem difícil. Sabe, o americano falava comigo, meu irmão conversando com ele em inglês na época, né, com os clientes, eles olhavam para mim, ele falava comigo e eu só sorria, tipo, como se eu estivesse entendendo e levando numa boa, mas eu não estava entendendo nada, né? Acho que todo mundo que vem para cá passa por essa. Entendi. Me diz uma coisa, então, quais são os fatores de sucesso para o cara que chega aí nos Estados Unidos, né? Beleza, eu teve aquele momento sabato lá de construção civil, tudo, mas quais são os fatores de sucesso para um cara de alta performance? Quando o cara já entra na indústria novamente com tecnologia, que você não foi direto para a Microsoft, né? Então, me conta um pouco aí desses fatores de sucesso para dar o próximo passo, né? Tiago, um fator de sucesso, pelo menos na minha opinião, e algo que sempre funcionou e tem funcionado para mim, é focar no que está no meu controle, sabe? Se, por exemplo, quando eu estava fora da indústria, né, porque estava passando por todo esse processo de ter me mudado para cá, esperando documentação para poder voltar para a área, nesse período eu percebi que quanto mais tempo eu estava longe da indústria, mais defasado e desatualizado eu estava ficando. Então, para mim, mesmo ainda não trabalhando na área de tecnologia naquele período, eu voltei a estudar para as certificações, né? Que eu havia parado aí por mais ou menos um mês e meio, talvez 2 anos. Eu vi, cara, para eu voltar para a área de tecnologia, quando tudo estiver em ordem, eu vou ter que estar atualizado no que é que está tendo demanda no mercado. Né? Então, eu voltei a focar na certificação. E por que eu falo isso como fator de sucesso? Porque eu nunca foquei para estudar para uma coisa pensando, e se não der certo? E se esse estudo for em vão e eu não receber a oportunidade? E se as empresas daqui preferirem contratar o americano que vai ter aquele inglês fluente perfeito? Nunca pensei nisso, cara. Nunca pensei nas possíveis resultados que aquilo pode trazer. Eu sempre foquei em o que é que eu tenho que fazer aqui hoje, agora, nesse momento, para me tornar um profissional melhor. E eu metia a cara naquilo ali, eu focava naquilo, porque aquilo estava no meu controle. O resultado que aquilo ali poderia trazer não está no meu controle, não está no seu, só está no controle de Deus. Então eu sempre foquei no que está dentro do Isso. meu controle. E o autossabotador sempre estava do teu lado, né, no final da história, concorda comigo? Porque tu estava num lugar Nossa. diferente, com um processo diferente. E como é que tu controlava esse autossabotador? Porque isso é uma das falhas muito, muito forte no quem é profissional de TI, né? Que ele chega numa zona que quem sabota ele é a própria mente, né? E como é que tu controlava esses dois fatores? Primeiro, não tá no país de origem, e segundo, de entender que precisava, mas ninguém podia te consumir, né? Então, assim, existiu fé nesse processo? Tiagão, isso que você falou, eu acho que esse autossabotador existe dentro de todo ser humano, sabe? Não só dentro do profissional do TI. E isso aí é uma questão até cultural, questão histórica, dependendo da família que a gente cresceu, né? Se você é incentivado a estar aprendendo, a ser mais empreendedor, quando não, dependendo do tipo de encorajamento que você recebe dos seus pais, tudo isso aí é muito importante para você desenvolver aquela mentalidade autossabotadora ou aquela mentalidade mais forte que você acredita que você é capaz e você pode alcançar qualquer coisa, né? Graças a Deus, minha família, minha mãe principalmente, meu irmão, sempre me deu todo o apoio do mundo para eu acreditar que eu posso alcançar o que eu me dedicar ali a estudar e a fazer. Então, eu não vou mentir que eu acho que todo mundo passa por essa crise aí de, pô, será que eu escolhi a área certa? Será que eu devo escolher uma outra área? Né? Mas, por mais que isso aconteça, quando a gente começa a pensar novamente de forma racional, né, e o emocional vai embora, todo esse autossabotador também vai embora. Mas a gente tem que observar nossos pensamentos, tentar entender por que a gente está se sentindo dessa forma. Isso é algo que hoje a meditação me ajuda muito,
né? Quando eu estou tendo certo sentimento, certo pensamento, ao invés de simplesmente querer agir em cima daquele sentimento ou pensamento, eu observo para tentar entender por que será que eu estou pensando isso? Por que será que eu estou sentindo isso? E não mais simplesmente, eu estou pensando, né? Eu tento entender a razão. Pensei várias vezes, nos meus primeiros 2 anos aqui nos Estados Unidos, em voltar para o Brasil, né? Tinham profissionais da área de tecnologia que falavam, cara, volta para cá, vai ser um prazer ter você aqui trabalhando com a gente, né? Mas, para mim, essa mudança aqui para os Estados Unidos, e para dar contexto para o pessoal, meu irmão já morava aqui quando eu vim para cá, né? Então eu tive um ponto de suporte aqui no país. Quando eu me mudei para cá, para mim foi um projeto de vida, cara. Eu sabia que o começo ia ter essa curva de aprendizado do idioma. Eu sabia que o começo eu teria que fazer alguns trabalhos ali que talvez não iam ser tão confortáveis para mim quanto estar arrumado trabalhando no escritório, na área de tecnologia, né, fazendo algo mais braçal ali na área de construção. Eu setei essas expectativas na minha cabeça antes de fazer essa mudança para cá, sabe? Mas também setando a expectativa que aquilo ali era algo temporário, que era necessário eu passar por aquilo ali no meu começo até eu conseguir voltar para a indústria e engajar no mercado de TI aqui. Então, toda vez que eu sentia para baixo, que eu duvidava de mim mesmo, que eu me perguntava isso, eu lembrava de qual foi o meu plano no começo, qual foi o projeto que eu criei para mim. Né? Por isso que eu falo para todo mundo, cara, se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que a vida leve você vai se vir. Então, eu sempre considerei extremamente importante, se eu estou aqui hoje, num dia, nem sei que dia é hoje, cara, eu estou até dia 7 de maio, né? Hoje, dia 7 de maio, eu já tenho meu objetivo, meu próximo objetivo traçado. Talvez eu não vá ter o depois dele, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Mas o próximo aonde eu quero chegar, já tenho traçado. E o que vai fazer eu chegar a alcançar qualquer objetivo, o próximo que eu tenho traçado, é todos os dias tomar algumas ações que vá me trazer para mais próximo dele. Ô Ramon, e muito legal esse seu pensamento, cara. O foco é objetivo para trazer algo para frente. É realmente fora da caixa. E, Ramon, morando aí, começando a trabalhar, né? Sai do MIC, começa a trabalhar nos Estados Unidos, começa a focar, né, realmente entrar na área na área do trabalho. Tem amigos que faz volta, e tem amigos que dizem assim, cara, fica aí, vai sofrer, mas futuramente vai ter uma vitória lá na frente. Hoje, passa algo na tua cabeça do Ramon que morava em Olinda, o Ramon de hoje, teve algum aprendizado da vida que ele te proporcionou para se tornar um alta performance hoje? Tiago, acho que é sempre essa autorreflexão, sabe? De você ver o que é que eu posso fazer. E isso eu dou, inclusive, grande agradecimento, gratidão que eu tenho hoje pela cultura que existe na empresa que eu trabalho, né? Porque os líderes da empresa, eles sempre sempre tentam estimular essa autorreflexão de você como funcionário, de ter aquele entendimento que você não precisa saber de tudo e você não tem como saber de tudo. Portanto, que você seja uma pessoa interessada, né, e fizer uma autorreflexão no que você acha que você fez que poderia ter feito de forma melhor. Então, essa autorreflexão de ver onde é que eu estou errando, onde é que eu estou acertando, nas coisas que eu estou errando, o que é que eu poderia ter feito diferente para talvez dar um resultado melhor, né? Eu acho que essa contínua reflexão da gente como ser humano, como adulto, como pai de família, como marido, como profissional, é o que de fato vai fazer com que a gente continue crescendo e se tornando a melhor versão de nós mesmos, né? Porque, como você comentou no início, cara, a nossa concorrência é com a gente mesmo, né? Você não está concorrendo com ninguém. Então, a partir do momento que a gente deixa de aprender, deixa de querer aprender,
a vida passa por cima da gente e ensina da forma mais difícil, que a gente não pode parar num tempo. Né? A gente tem que estar sempre se reinventando, se tornando pessoas melhores. Então, eu sempre vivi por esses ensinamentos. Boa. E Ramon, quando tu chegou aí, beleza, tá todo mundo aí feliz, Ramonzão agora trabalhando no mercado. Como foi a primeira experiência num trabalho, sem ser a Microsoft, né? Antes da Microsoft? Qual foi a experiência? Existe mesmo esse barrismo Brasil e brasileiro versus americano? Existe isso mesmo, cara? Porque assim, todo mundo vende o mundo perfeito, aquele mundo da Tomorrowland, né? Tá todo mundo feliz, tá tudo certo, mas existe algo diferente? É interessante, cara, porque quando eu cheguei aqui, né, que eu comecei a aplicar para os primeiros trabalhos na área de tecnologia, nossa, o medo que batia ali, que eu carregava no ombro, era muito grande. Justamente por eu ser um imigrante, por eu ser um brasileiro nos Estados Unidos, que eu não tinha o inglês feito o americano que cresceu, nasceu aqui, tem, né? Ou nem só o americano, mas o imigrante que veio para cá quando criança, ele fala sem nenhum sotaque, ele tem a gramática, eu diria, na maioria das vezes, perfeita. Então, tudo isso gera na sua cabeça. Mas é na sua cabeça. Porque quando você vai para o mundo aí fora, né, que eu digo mundo aí fora, é quando você vai, de fato, aplicar para um trabalho, fazer uma entrevista, principalmente nos dias atuais, hoje em dia as empresas, elas valorizam muito a diversidade cultural, né, entre os funcionários e a inclusão. Então, é muito legal para uma empresa, ao invés de contratar todo mundo de uma única nacionalidade, contratar pessoas de nacionalidade diferente, que é para aquelas pessoas juntas ter várias ideias também com cabeças totalmente diferentes, porque cada uma tem seu background cultural diferente. Então, existe uma intenção muito grande na indústria hoje em adotar esse tipo de diversidade e inclusão de profissionais de nacionalidade diferente. Hoje, o sucesso que tem na equipe que eu trabalho atualmente é dado, eu acho que devido a essa diversidade gigante que a gente tem no nosso time, né? Eu trabalho com profissionais hoje americanos, canadenses, da Índia, do Equador, do México, do Chile, da Colômbia. Então, vê que bacana você aprender um pouco mais sobre cada uma dessas culturas, né? Mas no começo é intimidante. Quando você vai ter sua primeira entrevista profissional em inglês, sem você nunca ter entrevistado em inglês antes, né? Então você não sabe o que esperar. Pô, será que o sistema de entrevista daqui é igual ao do Brasil? Será que é diferente? Tudo isso é bem intimidante, né? A questão da faculdade que você falou. Pô, na época que eu estudei aí, eu estudei na faculdade que na minha época era considerada uma das mais baratas, porque era o que eu podia, era o que minha mãe podia pagar no começo, né? Inclusive, quando eu arrumei meu estágio, que eu falei que o meu primeiro estágio foi de R$300, eu assumi o pagamento da minha faculdade e comecei a fazer trabalho de DJ no fim de semana, cara. Tocando em festa de 15 anos, de casamento, eventos especiais, né? Para poder ajudar a ter uma renda extra e pagar a minha faculdade. E na minha cabeça era, não, cara, essa faculdade aqui eu vou fazer aqui, vai morrer aqui no Brasil. Totalmente errado, cara. Quando eu me mudei para cá, eu consegui traduzir o meu diploma de faculdade do Brasil aqui nos Estados Unidos. E hoje, sem ter feito nenhuma faculdade aqui, eu sou considerado também um bacharel em sistema de informação. Então tem muita coisa que as pessoas criam, às vezes, todos esses empecilhos, essas dificuldades, ou escuta alguém falando, sabe? Fulano disse que o outro cicrano disse aquilo, e você toma aquilo como verdade para você. Mas quando você vai viver aquilo ali, né, e ver, pô, será que essa faculdade baratinha que eu estudei no Brasil, foi a que eu pude pagar, vai valer alguma coisa lá fora? Né? E eu digo isso porque tem várias faculdades no Brasil que falam, nossa faculdade é reconhecida internacionalmente e você paga 3 vezes o valor da tuição da faculdade só por causa disso. E aí, se você tivesse estudado numa faculdade que você podia pagar
ali sem estar ficando em débito, vai ser tão valorizada aí fora quanto essa outra aí, que é reconhecida internacionalmente. Entendeu? Então foi Entendi. uma transição muito interessante, cara, essa chegada voltando para a indústria de tecnologia aqui. Não, eu tô super curioso, tô com várias perguntas aqui que deve estar passando na cabeça do pessoal. Imagina que você chega hoje e o telefone toca e vai assim, e agora? Né? E beleza, faz a entrevista. Mas, Ramon, fala o teu sentimento, cara, do negócio de fosse aprovado. Como é isso, velho? Assim, consegue passar em poucos segundos a sensação de uma emoção desse negócio? Cara, primeiro que quando o telefone toca, quando você vem para os Estados Unidos e você pega um telefone aí pela operadora e seu telefone toca pela primeira vez e você sabe que você não sabe falar inglês, você se desespera. Você fala, meu Deus, você vai pedir logo para alguém que está do seu lado atender para você. Né? Eu pedia para o meu irmão, para minha cunhada, enfim, quem tivesse ali, atende aí para mim, por favor, para ver o que é isso. Mas aí depois que você, claro, está um tempo aqui no país, vai criando sua autoconfiança, né? Começa a atender seu telefone, vai fazer uma entrevista, né, com a pessoa te fazendo perguntas técnicas na área de TI, a autoconfiança vai melhorando, né? Vai melhorando, mas como eu falo para todo mundo, a prática é o que leva à perfeição. Então, quanto mais entrevistas você fizer no idioma, vai facilitando para você entender o processo daqui, como é que funciona, se acostumar com os termos técnicos, saber o tipo de profissional que a indústria daqui está pedindo. Né? Então, o primeiro trabalho que eu tive aqui na área de TI foi mais ou menos 2 anos depois que eu tinha voltado, que eu tinha chegado aqui no país. Né? E esse primeiro trabalho era um trabalho de helpdesk. Então, se eu tinha trabalhado nas empresas parceiras Microsoft aí no Brasil, feito projetos, tinha feito várias certificações, é como se esse primeiro trabalho que eu tive aqui nos Estados Unidos, eu tivesse voltado para o meu segundo estágio quando eu estava começando a faculdade. Mas o que foi legal para mim naquele trabalho é que eu fiz uma prova técnica que eles tinham feito na época e o rapaz que me entrevistou, que ele era um dos donos da empresa, ele foi muito legal comigo, cara. Ele falou, Ramon, cara, sua prova técnica você foi muito bem. Eu vou ser bem sincero pelo seu currículo aqui, né? Quando eu tinha colocado as certificações, experiência do Brasil, ele fez, cara, pela sua experiência, pelas certificações que eu tô vendo que você tem aqui, você vai conseguir arrumar uma coisa muito melhor. Mas eu vou te dar essa oportunidade porque eu vi que você está querendo voltar para a área de tecnologia, né? Por mais que aqui seja um trabalho como suporte técnico ali de helpdesk para o pessoal, mas eu gostei de você, cara, vou te dar essa oportunidade. E eu falei para ele, ó, cara, te agradeço, eu vou continuar procurando sim outras oportunidades para dar uma condição financeira melhor para minha família também, né? E foi uma transição muito rápida, Thiago, porque eu passei, cara, 3 meses não, 3 semanas nessa empresa, né? Foi quando eu recebi, na época, a ligação de um dos recrutadores da Microsoft. E, cara, esse recrutador, na verdade, nem era da Microsoft, era uma empresa terceirizada que estava contratando profissionais para trabalhar como engenheiro de suporte do Exchange, né, que é o serviço de servidor de e-mails aí da Microsoft. E eu entrei, tudo deu certo no processo, né? Eu saí dessa empresa que eu estava como helpdesk para essa terceirizada da Microsoft e graças a Deus deu certo, né? E daí eu passei 3, 4 meses trabalhando como terceirizada e houve a oportunidade de ser contratado, de fato, pela Microsoft daqui. Então, foi uma transição muito rápida. Eu falo para todos, cara, que a indústria de tecnologia aqui nos Estados Unidos, ela é muito boa, principalmente se você fala mais de um idioma. Deixa eu fazer uma pergunta agora, voltando um pouquinho. Então, a pessoa. Tem alguma pessoa que foi a sua inspiração, cara, nesse processo todo do primeiro emprego aí nos Estados Unidos, né? Indo para o segundo.
teve alguma pessoa que foi aquela inspiração assim, porra, valeu a... Meu irmão, graças a Deus, aquela pessoa estava do meu lado para esse negócio acontecer. Teve alguma... Outro, você se agarrava muito na fé e disse assim, nossa, vai, vai, vai. Tá entendendo? Excelente, Thiago. Eu sempre tive profissionais aí do Brasil, principalmente quando eu estava aí, que foram grandes inspirações para mim, né? Que me deram um apoio muito grande na minha carreira quando eu transicionei, né, de sendo estagiário para analista de suporte. Eu tive profissionais que me deram muito apoio, me ensinaram que era muito importante sair da zona de conforto para eu conseguir me tornar um profissional diferenciado. Eu acho que o pessoal daí vai saber muito bem quando eu vi o nome do Vinícius Perrot, o Júlio César, que trabalhou comigo na época. Então, foram profissionais que me ajudaram muito, porque eu não diria um moleque ali, porque eu já tinha lá meus 19, 20 anos, né? Já era um adulto. Mas a minha mentalidade como profissional estava sendo criada. Então, tendo mentores que estavam me ajudando a enxergar que é importante você sair da sua zona de conforto e aprender coisas novas, né? Se colocar numas situações, dar uma palestra na frente de uma faculdade ali, né? Se colocar nessas situações, por mais assustadora que fossem, ajudava a gente a crescer. Tudo isso foi muito forte. Então, eu sempre trouxe isso para mim quando eu vim para cá e quando eu estava fazendo essa transição de um trabalho para outro também. Por mais que eu pensasse, meu Deus, e isso aconteceu, cara. No meu primeiro trabalho, quando eu comecei dando suporte para o Exchange, às vezes um cliente ligava para pedir ajuda porque algo não estava funcionando, né? E, cara, eu sentia que o cliente sabia muito mais do que eu sobre o assunto, mas eu fazia, cara, ele está precisando de ajuda, é tranquilo se ele sabe mais do que eu, é normal, sempre vai ter alguém que sabe mais do que você várias coisas, mas é aquela disposição de ajudar a pessoa, entendeu? Porque a partir do momento que você veste o nome de uma empresa grande como essa, você não tem que saber de tudo, mas você tem que estar ali prontificado a ajudar, encontrar pessoas que vão conseguir ajudar você para ajudar o cliente, né? Isso aí sempre foi muito mais importante. A gente não pode achar que a gente está sozinho, tem que ser sozinho, né? E é por isso, e é isso que torna uma equipe, né? Um poder ajudar o seu ponto forte, vai ajudar com os pontos fracos que eu tenho, da mesma forma que os pontos fortes que eu tenho vai ajudar mantendo o equilíbrio com os pontos mais fracos que você tem. Então, isso é a beleza do mundo corporativo e trabalho em equipe. Isso é muito legal. É muito bom, Ramon. Gostei muito disso. A humildade é chave do negócio, né? Ser humilde para entender que o cara tá com aquele cifrão lá bonitão daquela empresa que você também tem que ter, não pode pisar em nuvem, né? Tem que estar sempre no pé no chão. E Ramon, falando daqueles livros grosseiros, né? De antigamente, tu chega na Microsoft e aí, beleza, começa a trabalhar na área de exchange, né, dando suporte. Teve alguma vez que passou calor? Sabe aquele que você se bota a mão na cabeça e nossa senhora do céu! E agora? Teve alguma dessa? Ou sempre a Microsoft, junto com vocês, tem outras pessoas que vão trabalhando em equipe para esse processo de chamados? Não tiveram inúmeros casos críticos, né, que o ambiente do cliente está todo afetado. Eu não vou citar nome de empresas aqui, claro, mas, cara, o Exchange ele é um serviço muito crítico para uma empresa, né? Se o serviço de correio de uma empresa, imagina uma empresa aí que tem 20 mil funcionários, 30 mil funcionários e ninguém consegue mandar ou receber e-mail. Se torna algo extremamente crítico que escala de uma forma muito rápida dentro do negócio, né? Então, inúmeras vezes você recebe ligação de madrugada porque essa situação está acontecendo e o servidor de e-mail está todo tá sem funcionar, né? E aí que entra a questão da sua calma, a questão da sua maturidade, da sua experiência, e a questão de você saber trabalhar com clientes também, ter empatia pelo que está acontecendo, né? Tomar, aqui a gente diz take ownership, né? Que é você realmente mostrar para o cliente que você é o dono daquele problema ali representando a empresa
e que você vai fazer de tudo, cara. Vai chamar, vai pedir ajuda de várias pessoas diferentes, se preciso, para ajudar a resolver o problema dele, né? Então, cara, teve muitas situações. Eu vou dar um exemplo aí para você, tá? Porque isso é o que algo hoje. todo mundo quer. É o que todo mundo quer. Assim, Cara, vai não, vamos. enrolar, mas não vai dar o exemplo. Fala como foi o troubleshoot. Caixa de correio de diretor sendo automaticamente excluída e você acordar de madrugada ali para ajudar a fazer uma restauração. Empresa que vende passagens aéreas. Daí alguém cria uma regra totalmente errada no Exchange para falar que todos os e-mails que essa empresa está enviando tem que ser automaticamente deletado. Então imagina, tu vai no site de uma empresa aérea, tu compra a tua passagem, a reserva teu hotel, o que seja, e tu nunca recebe e-mail de confirmação, né? Tu nunca vai saber se o negócio funcionou. E quando uma regra é criada de forma errada, cara, muitas vezes você não tem como reenviar aquele e-mail para os usuários que fizeram a compra, entendeu? Então, já tiveram muitos casos críticos onde ninguém conseguia acessar a ferramenta. Eram umas situações bem pesadas, que escalava rápido, viu? Era tipo de situação de você entrar numa ligação de ter 8 pessoas da empresa do cliente e você tá ali, eles falando, bora, tu tem que resolver isso aqui. Né? Então, aquele autocontrole e a senioridade que você tem que mostrar naquele momento é o que vai trazer aquela calmaria para o cliente. Né? Ele saber que você está ali para, de fato, resolver o problema dele. Então, Legal. bem bacana. Eu te entendo, cara, muito. Muito sabe. Imagina o dono dizendo assim: estamos sem faturar 2 horas. Precisamos faturar. Liga pro cara da Microsoft, né? E aí atende o Ramon e tipo, te vira agora, cara. Vai lá e faz o negócio acontecer. Cara. Não, esse é o lado pesado de você trabalhar com suporte reativo, né? Porque quando o pessoal está entrando em contato com a empresa e você trabalha no suporte, é porque algo não está funcionando. Né? Então você vai ter o cliente que vai estar tranquilo, vai te pedir ajuda, você vai ajudar, e você tem um cliente que ele vai estar extremamente estressado, vai estar muitas vezes sendo arrogante. Você encontra dos dois, sabe? Hoje eu faço mais trabalho na área de projeto, né? Com o Azure, o Azure, como o pessoal pode chamar também. Mas eu gosto muito mais essa parte de projeto, essa parte mais proativa, né? Que é ajudar o cliente a migrar do data center local para a nuvem ou fazer alguns outros projetos ali na nuvem do que o break and fix, né? Que é você ser o suporte reativo. Porque você tem até a diferença na comunicação, não existe aquela frustração, né? O cliente está feliz por você estar ajudando você naquele projeto, então tudo isso é bem bacana. Mas é tudo experiência, cara. É tudo... Ô Ramon, a gente passou por um tempo tenebroso aí, né? Que veio a pandemia, né? Como foi que ficou a cabeça do Ramon? Quando chegou a pandemia, teve alguma mudança no trabalho do Ramon nesse processo? Ou o Ramon pensou em desistir? Cara, foi... Inicialmente, a gente pensa que, meu Deus, a pandemia chegou, o povo vai parar de ir para a rua, vai deixar de gastar dinheiro, né? Automaticamente, se você está gastando menos dinheiro, outras pessoas estão fazendo menos dinheiro. E isso pode acabar gerando demissões, né? É a forma que a economia funciona, simples. Mas, por trabalhar numa empresa de tecnologia que vende soluções que habilitam funcionários de empresas a trabalharem de forma remota, com colaboração, né? Feito aí o Microsoft Teams, o Office 365, tudo que tem dentro dele ali, o OneDrive, SharePoint, por aí vai, a demanda, pelo menos no meu trabalho, aumentou bastante, ao invés de diminuir. Né? Então, esse período do Covid, eu acho que foi mais ter que lidar no dia a dia, né? De sair, colocar máscara, ver o nervosismo das pessoas, né? Aqui eu não sei se no Brasil aconteceu isso, mas, cara, primeiro dia de Covid aqui, primeira semana, você não encontrava
álcool em gel para comprar, você não encontrava papel higiênico, você não encontrava pão. O pessoal ia no supermercado comprar as coisas assim, parecia que quando você entrava no supermercado, parecia um apocalipse zumbi, sabe? Que ia acontecer alguma coisa assim que ninguém ia conseguir mais comprar papel higiênico por vários anos na vida. No Então, Brasil teve isso também, cara. Teve teve, pesado. Muito. Nossa Senhora. tá vendo? E o pessoal começou. Não, e a sacanagem era que o pessoal comprava no supermercado, no Walmart, né? Um álcool em gel ali, sei lá, gastava $1, $2, e colocava para vender nos aplicativos de vendas aí, que eu acho que aí no Brasil usa muito o OLX, né? Sim. Colocava para vender por $10, $20, tentando faturar, porque outras pessoas não tinham acesso a conseguir comprar. Então aconteceu muito essa sacanagem, né? Na Uhum. época de Covid aqui de forma geral no dia a dia, mas na área de TI, pelo menos, com as tecnologias que a gente trabalha, não, foi tranquilo, cara, só aumentou a demanda, na realidade. Eu vou te dizer que quando chegou a pandemia, né, aqui no Brasil, nossa, assim, primeiro que muitas empresas não estavam preparadas para a pandemia, né? Falar a verdade, né? Então precisaram se reinventar muito rápido, muito rápido. Empresas que estavam pensando em planejar, em colocar o Office 365, o cara tem que virar a chave do outro dia, porque no outro dia eles tinham que botar os colaboradores para rodar, não podia ir para a empresa, né? Fica em casa. E aí o negócio começou a pegar fogo, literalmente, né? É, Então, graças a Deus passou tudo, mas eu vi que a Microsoft se sobressaiu demais nessa pandemia, principalmente o Office 365 e o Azure. Nossa! é. O Azure ajudou muita empresa, Ramon, assim, muita que eu vejo no dia a dia, né? O Office 365 foi o divisor de águas. A Foi, gente cara. sempre falava do Office 365 Office, né? Mas nunca ouviu a essência do collab, né? Vamos fazer collab, é fazer a colaboração, né? Eu tive uma conversa muito legal com um cliente que ele falou assim: sabe qual é a diferença dos outros players para a Microsoft? Eu falei, qual é? A Microsoft é de organização para cliente, não é de cliente para organização. Então, a empresa vai ser sempre soberana e ela vai sempre se autoalimentar de pessoas, né? E aí, quando ela bota esse conceito no mercado, o Office 365 pipocou, cara. É tal falado Teams exploratório, né? Que a turma botou lá, foi o Teams, né? E aí esse negócio pegou fogo e eu vejo que foi um dos pontos chaves da Microsoft na pandemia, né? Ajudou muita empresa, ajudou muita empresa. O Azure também, muita empresa não sabia lidar, né? Porque muitas vezes, como você me falou, né? Parecia o apocalipse subir, né? Então a turma deixou de comprar, mas as empresas precisavam subir novamente. E, cara, como é que você se reinventa? Né? Sim. Como é que eu aumento a produtividade e diminuo o custo? Uau! É assim, né? O jogo. Como é que eu faço isso, né? E aí foi quando a Microsoft começou a usar os Fast Track, né? Que ela usa, né? De colaboração, de nuvem, e fez esse grande diferencial de mercado, que eu acho que foi imbatível, cara. Assim, para mim, foi imbatível para esse processo. Aí nos Estados Unidos foi desse jeito também? Foi demais. Eu diria que não só a solução da Microsoft, mas, pô, o Zoom, que ninguém nunca tinha ouvido falar, basicamente, antes da pandemia, cara, estourou. Todo mundo começou a usar essa solução, né? Porque acho que o Zoom tem muito usuário ali do dia a dia, né? A Microsoft vende muito para o ambiente corporativo, feito que você estava falando aí pelas Isso mesmo. situações de colaboração, né? Pelos softwares. Mas aumentou muito a utilização. Aumentou muito e só continua aumentando. Né? Por mais que acho que exista talvez uma crise acontecendo no mundo agora, na situação econômica, mesmo assim essas empresas na área de tecnologia continuam vendendo bastante. Né? Porque eu acho que isso de ter aderido a esse sistema de home office é algo que veio para ficar. Né? Talvez algumas empresas tentem criar esse modelo mais híbrido, né? De ter que ir para o escritório algumas vezes na semana, poder ficar em casa nas outras, mas eu digo, pelo menos a nível de produtividade, eu sempre trabalhei em casa, de casa, né? Desde que eu comecei a trabalhar na Microsoft,
e eu nunca tive problema de performance por causa disso. Minha produtividade, muito pelo contrário, sempre foi muito mais alta, porque para mim não tem o horário assim que eu tenho que bater ponto, né? Eu sei o que eu tenho que entregar, o que eu sou responsável. Eu uso essas ferramentas de colaboração para ajudar a trabalhar com meus clientes, com meus colegas de trabalho, né, do meu time. E a gente é totalmente responsável pelo que tem que fazer, né? Então, cara, isso daí da pandemia, eu acho que girou a chave, feito você falou, na indústria, né? Tem muita empresa que ainda vai querer voltar. Eu acho que vai depender do segmento, do nível de senioridade dos funcionários, né? Porque eu vejo os valores de você ir para um escritório, trabalhar com o pessoal do seu lado, principalmente se tem alguém novo entrando no time e aquela pessoa mais nova vai precisar de um mentor, né? Seria legal você que tem mais experiência estar ali ajudando aquela pessoa, tirando dúvida. Nada vai substituir aquele, sabe, aquela cutucada que você dá ali do lado e, bicho, me ajuda nisso aqui, aquela colaboração, né? Tomar um café ali com o teu colega, almoçar ali com ele, tudo isso é muito bacana, né? Mas a tecnologia tem avançado muito para possibilitar esse trabalho remoto, mais virtual também. Ah, é muito legal. Hoje eu trabalho home office, né? A empresa que eu trabalho ela é 100% nuvem, né? Então, até bem que você tem a nuvenzinha da empresa que eu trabalho tá aí atrás de você. É Foi maravilhoso. intencional. Foi Essa nuvem intencional. aí é... Nossa Senhora. E, Ramon, entendendo essa pandemia, entendendo esses processos, né? O Ramon sai daquela zona lá de suportezinho da Microsoft. Explica um pouco, Ramon, como é que você consegue subir de cargo na Microsoft, né? E hoje, onde você está, né? No seu estado atual, né? Para a gente entender um pouco, porque é diferente aqui. Eu não sei se é diferente do Brasil ou não. Eu queria entender um pouco isso. Boa. Para mim, Thiago, a transição da área de suporte para outros trabalhos que eu fiz aqui na empresa foi, como eu tinha dito até no começo, né, parte da minha vida, da estratégia que eu adoto como profissional e como ser humano, é fazer uma reflexão. Né? Eu vi que eu já estava fazendo aquele trabalho há alguns anos e eu pensei na indústria como um todo. Né? Para mim foi, com o conhecimento que eu adquiri até hoje nesse trabalho que eu estou fazendo, eu estou um profissional competitivo para a indústria, né, de tecnologia, e esse conceito todo de cloud computing estava crescendo muito rápido. Né? Você tem aí a Microsoft com o Azure, você tem a Amazon com a AWS, o Google com o GCP, e por aí vai. E, cara, eu percebi que eu tinha que fazer essa transição para trabalhar com nuvem. Eu tinha que sair de focar em apenas uma tecnologia, que era comercializada, para eu ficar competitivo na indústria, eu tinha que dar esse salto, né? Tinha que dar esse próximo passo, que era expandir e aprender um pouco mais de nuvem. E como sempre, cara, para mim foi ser autodidata, né? Eu acho que a área de tecnologia, a gente tem que ser muito autodidata para conseguir estar sempre evoluindo, aprendendo o que é novidade na indústria. Hoje, esse negócio todo de chat GPT, inteligência artificial, está muito em alta, né? A área de segurança, a gente pode falar um pouco mais disso, né? Mas essa transição, para mim, de sair focado de uma solução como suporte, para hoje estar fazendo mais trabalho como arquiteto de soluções, em parte de nuvem, foi essa análise, essa reflexão para me manter competitivo na indústria. Então, a partir do dia que eu resolvi virar essa chave, eu comecei a estudar sozinho para certificação. Né? Eu ainda não tenho filho, né? Hoje eu tenho à noite, quando eu termino de trabalhar, sempre que possível, tento passar um bom tempo dando estudada, no fim de semana também. Então, eu sempre tentei usar isso, né, a meu favor para tentar me diferenciar na indústria. E eu faço até hoje. Né? A gente não pode parar de estudar nunca. Continuo estudando para essas certificações. E isso foi o que possibilitou abrir essas novas oportunidades na empresa. Né? Eu virei arquiteto de soluções. Hoje eu sou Senior Customer Engineer, né, que é mais voltado... hoje eu trabalho com o núcleo de engenharia da Microsoft,
ajudando clientes e parceiros da Microsoft em projetos de migração para o nosso Azure, né? Então, esse estudo, sendo autodidata, sempre foi muito importante e vai continuar sendo. Então, eu tenho uma pergunta para dizer. Então, bora voltar para a época do game, né? Então, o autodidata surgiu lá? Quando batia o game, jogava Zelda lá e eu não? Como é isso? Não, cara, muito pelo contrário. Na época que eu fazia meu ensino médio fundamental, eu era um péssimo aluno no sentido de estudar e tirar notas boas. Eu não tirava notas boas quando eu estava na época de colégio, né, de escola. Isso do autodidata despertou em mim quando eu entrei no MIC, no Microsoft Innovation Center. Foi justamente por eles terem feito aquele investimento em mim e falar, ó, a gente está te dando uma bolsa de estudos para você estudar para essas certificações aqui e se preparar. E eu usei aquilo ali a meu favor, eu adorei fazer aquilo ali e despertou aquele interesse, aquela paixão por ser autodidata. E claro, sempre com o encorajamento dos mentores que eu comentei, né? O pessoal que é o Vinícius, o Júlio, que eu falei antes, eles sempre falavam o quanto era importante a gente estar estudando. Eu sempre via também, né, esses profissionais que eu trabalhava com eles, sempre ali focado, estudando, fazendo laboratório. Eu sempre vi aquilo sendo muito importante e aderi para a minha vida. E hoje foi... eu não me arrependo, não mudaria nada. Levo isso legal. comigo até hoje. Ô, Ramon, tirando a vida do cara da engenharia, né, da Microsoft, o arquiteto lá, me fala um pouco do teu hobby, velho. Eu vi que tu queria ser pai também, né? Me conta um pouco da essência Ramon, não o Ramon profissional. Qual é o teu hobby, velho? O que é que tu gosta de fazer? Eu sei que 24 horas tu vai estar pensando em tecnologia, isso é fato, não tem outra. Mas fala um pouco. Cara, é interessante, porque eu não sei se, à medida que a gente vai ficando mais maduro, né, mais velho também, como é que você queira chamar aí, a gente vai vendo a importância de ter um bom equilíbrio, né, entre sua vida pessoal, sua vida profissional, o tempo com família, o tempo para cuidar da sua própria saúde. Então, para mim, um hobby que sempre manteve minha mente trabalhando muito bem, operando muito bem, foi me exercitar, cara. Eu sempre gostei de ir para uma academia, fazer 1 hora ali, talvez 1 hora e meia, né? Se eu vou fazer um cardio também, uma caminhada, enfim, tentar ser consistente, né? Em ir para academia, porque naquele momento eu não estou pensando em nada relacionado à vida pessoal, vida profissional. Eu estou simplesmente tentando manter minha mente limpa e focado realmente em cansar, né? Tirar aquela energia ali do corpo, melhorar minha saúde, desenvolver musculatura, se tornar mais forte. Então, para mim, esse é um hobby que eu tenho e faço todos os dias. Um outro é a leitura. Adoro ler livros de investimentos, livros de investimento que eu digo em tudo, tá? Em imóveis, em mercado de ações. Gosto de livros de desenvolvimento pessoal também. Eu estou lendo um chamado O Poder do Hábito, que sempre ouvi falar muito bem. Então parece ser bem legal também, que eu comecei a leitura essa semana. Jogar um videogamezinho, que a gente continua jogando. Era Né? isso que eu ia dizer, velho. Não vai falar do videogame. O cara tinha L-Foot, pô. O cara que jogava L-Foot tem que jogar videogame, pô. Não tem outra. Ô, Thiago, mas, cara, o videogame tem que ser uma coisa, feito minha esposa fala, para desestressar. Né? Então, hoje eu jogo um jogo assim que eu jogo sozinho. Porque se eu for jogar um FIFA, né? O pessoal que joga FIFA e que está assistindo, acho que vai se identificar muito com isso. O pessoal que joga um FIFA online contra uma outra pessoa pela internet, né? Pela plataforma, cara, às vezes você vai jogar um videogame para desestressar e resolve jogar online, você sai do jogo mais estressado do que você entrou. Porque tem uns caras que os caras são muito bons. O cara mete um gol, mete dois, mete três, você fala, velho, você desliga o videogame e sai do jogo mais estressado do que você entrou. Né? Então, é o vulgo 7-1, pô. É o vulgo 7-1. É o vulgo 7-1, é isso aí, cara. Então, hoje eu evito me colocar nessa situação, entendeu? Já jogo
uma coisa sozinho que aí não tem como me estressar. É uma coisa boa. E hoje esse pilar de mente sã e corpo sã vai estar sempre em paralelo, né, com o trabalho, né, Ramon? Então, Sempre, muito legal cara. isso. Ô, Ramon, me diz uma coisa, tem algum livro que você possa indicar para as pessoas que estão começando agora a carreira profissional, né? E outro livro que você possa indicar como um autoconhecimento. Eu acho que as pessoas precisam ter autoconhecimento. Para se tornar um profissional de alta performance, tem que ter autoconhecimento, não tem outro passo. Tiago, esse livro do Poder do Hábito que eu falei que eu comecei a ler essa semana, eu já estou quase terminando ele. Ele é um livro fenomenal que eu recomendo para todo mundo, porque ele vai fazer você observar os hábitos que você tem, seja bons ou ruins, e te ajudar a retirar, ou claro, enfatizar naquele hábito, dependendo do objetivo que você tenha. Então, ele é um livro muito legal sobre autoconhecimento, né? Para a área de tecnologia, eu acho que todo profissional, principalmente se estiver entrando no ramo, e eu recebo bastante essa pergunta de amigos que estão querendo mudar de área, familiares, acontece muito. Para um profissional de TI, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é escolher qual área você vai querer ser um bom profissional nela. Quando eu falo qual área, a gente tem várias vertentes, né? Tu tem banco de dados, que aí tu pode ser um data scientist, tu pode ser um desenvolvedor na parte de banco. Tem vários segmentos que tu pode ir só na parte de dados. Tem a parte de desenvolvimento, que aí tu vai ter várias linguagens de programação diferentes para tu decidir, se aperfeiçoar. Tu tem a parte de infraestrutura, que aí tu vai se especializar em sistema operacional Windows ou Linux, você escolhe, né? Tem a parte de redes, tem a parte de segurança. Hoje já tem a parte aí de inteligência artificial, né? Que só inteligência artificial você tem vários segmentos dentro dela. Você tem a parte de machine learning, né? Dentro de inteligência artificial. Desculpa se eu estiver falando besteira, mas dentro de inteligência artificial, acho que se categorizaria também a parte de IoT, né? Que aí vocês falam internet das coisas. Então, como vocês podem ver, tem um segmento absurdo, muito grande para se aprender na área de tecnologia. E vai ser impossível você ser um bom profissional em todas elas. Então, a recomendação que eu dou é escolhe uma, cara. Escolhe só uma. De todos esses dedos aí que eu fui dando como exemplo, escolhe só uma dessas áreas e tenta estudar o máximo que você pode naquilo. Quando eu falo tenta estudar, tenta descobrir naquela área que você resolveu focar. Por exemplo, eu escolhi a parte de cloud, né, que eu trabalho com Azure, e infraestrutura. Descobre quais são as certificações dentro daquela área que são demandadas pelo mercado. Se você decide, por exemplo, a parte de cloud, de infraestrutura também, como eu decidi, eu vou dar um exemplo aqui. Você tem a certificação do Azure Fundamentals, né, que é a Z97, que vai te dar aquele conceito básico do que é computação na nuvem, o que é um software as a service, infrastructure as a service, plataforma e por aí vai. Então, isso aí vai começando a abrir, expandir seu conhecimento naquilo. Depois que você estudou para essa uma certificação, você procura qual é a próxima. E aí você consome todo o material de estudo, faz seus laboratórios, passa na prova e pensa, qual é a próxima? E aí vai ser sua vida como profissional de TI. É sempre você sabendo qual é a próxima. E aí, claro que a parte difícil é você encontrar esse equilíbrio, né? De eu tenho que performar no meu trabalho atual, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que ir para a academia para cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer minha meditação, eu tenho que cuidar dos meus filhos se eu já tenho filho, e eu ainda tenho que estar estudando para essa certificação que eu coloquei como alvo aí, qual é a próxima. Né? E é você que tem que encontrar qual é esse equilíbrio para você. E aí entra na questão de gerenciamento de tempo, né? Que é tão importante quanto você falar um outro idioma, que é tão importante quanto você ser um bom profissional na área de tecnologia e estar estudando para certificação.
Eu falo gerenciamento de tempo porque isso aqui hoje é um perigo muito grande, cara. Né? Isso aqui é algo que, se você, como ser humano, como adulto, não tem essa intenção, não sabe os riscos que isso aqui traz para a sua vida pessoal, profissional, isso é algo muito perigoso, né? Para te colocar para trás na indústria, na vida. Então, hoje eu não uso rede social, é muito raro, desabilito toda notificação. Então, se alguém liga para mim quando eu estou trabalhando, por exemplo, meu telefone está sempre assim, de cabeça virada para baixo e sem som, porque quando eu estou focando em alguma coisa, eu quero evitar qualquer tipo de interrupção. Então, é você ser intencional em como você está gerenciando o seu tempo e fazer de fato com coisa produtiva. E no momento que você dedica do seu dia para fazer com coisa de lazer, né, a gente também tem que relaxar a cabeça. A gente não pode ser performance, performance, performance todo o tempo. Então, naquele momento, qualquer momento que você está fazendo uma atividade, tentar estar 100% presente nela. E não permitir. Senão o sabotador vai te consumir, não tem outro. Exatamente. E muitas vezes esse sabotador, muitas vezes não, cara, sempre, está dentro de nós mesmos. Sabe quem é o sabotador? Essa falta de reflexão que a gente faz para encontrar o que é que está atrapalhando minha vida hoje. Esse é o sabotador. Sabotador não é alguém que está desejando mal para você, não. O sabotador é você ver que não está estudando, que não está sendo um bom marido, sendo um bom pai, porque você está gastando o seu tempo com outras coisas que não são importantes, né? Como passar 3 horas numa rede social vendo um telefone. Aquilo ali é um tempo que você não recupera. Então, hoje, você ser intencional em identificar esses riscos, né, para a sua vida pessoal, para a sua carreira, esses que são os sabotadores, né, esses riscos que você mesmo adiciona ali na sua vida, vícios, né, tudo isso. E Ramon, vou te dizer que existe... Foi um filósofo, não sei o nome dele, mas ele falou um negócio que é muito importante. 10% é inspiração. 90% é transpiração. É o que você mesmo falou, cara. Se você botar como foco aquilo e fazer o negócio acontecer, vai acontecer, cara. Eu brinco que quem já assistiu Tropa de Elite lá, né? Tem lá o Capitão Nascimento que dá tapa na cara dos outros. Bora, bora! Aquilo ali, velho, é uma prova que você tem que matar seu sabotador, velho. Porque o medo, ele vai estar sempre ao seu lado. Não tem outro. Ele vai estar sempre do seu lado, né? Mas quando você tem foco e objetivo no que quer fazer, vai fazer, cara. Vai fazer, né? É importante essa meditação, Ramon. A gente vem conversando aqui e é muito importante essa meditação, de o cara estar com a mente tranquila, né? É o corpo sã e mente sã no jogo, né? Então você tem que estar sempre nesses dois mundos, né? Trabalhando, né? Isso é muito importante. Hoje a gente vê que muitos profissionais de tecnologia passam com problemas sérios de psicológicos, né? Por causa da zona de estresse. Porque o cara tá numa zona caótica, sempre numa zona caótica, dizer assim, cara, eu trabalho numa empresa e o bicho pega fogo. E realmente o profissional de TI é um cara de alta performance, é um cara que vai estar para cima, vai para cima, porque a tecnologia tá aqui, ó. Já foi o tempo do menino da informática. Agora, a informática é core de negócio. Ela respira negócio. Então, é muito legal isso. E falando desse processo, né, Ramon, quando você bota a inteligência artificial lá, né, e a Microsoft deu um super chute certo, vendo o negócio, e trazendo a tecnologia para dentro do negócio. Hoje tem as tecnologias de inteligência artificial dentro do Office 365, dentro do Azure, entre outros. E isso facilita demais, mas abre uma brecha, Ramon, na segurança. Qual é o teu overview em relação à segurança no Azure, no ecossistema hoje, que a pandemia não tinha tanto esse negócio? A gente enxergava o Azure, beleza, mas depois que chegou a pandemia, parece que todo mundo é hacker, parece que todo mundo fica a mercê de algo diferente do mercado. Eu acho que essa parte de segurança que você levantou, Thiago, é uma área muito forte que está crescendo muito na área de tecnologia aí, e vai continuar crescendo pelos próximos anos. Primeiro porque
várias empresas ainda. Se você acha que já tem muita empresa na nuvem, não tem. Cara, a quantidade de empresa que já está na nuvem, comparado com a quantidade de empresa que ainda tem aquele data center rodando localmente, né, gerando toda aquela manutenção para ele, é muito grande. Né? Então, tem muita empresa que ainda vai migrar para essa nuvem. Então, quanto mais migração está existindo para a nuvem e quanto mais casos a gente vê de ambientes corporativos sendo atacados por hackers, né, informação sendo vazadas na internet, porque hoje o mundo está cada vez mais globalizado. A gente muitas vezes é publicado na mídia quando uma empresa sofre um ataque, e isso serve como aprendizado para várias outras empresas que antes via tecnologia e segurança como um custo. Hoje já estão passando a enxergar mais isso como investimento. Então, esses próximos anos na área de tecnologia, claro, a área de inteligência artificial, eu não preciso nem falar que ela vai continuar crescendo numa curva aí de crescimento totalmente inclinada, bem rápido. Né? Feito já está crescendo aí. Do ano passado para cá, com o lançamento do ChatGPT, né, para os usuários, era só o que se falava em redes sociais, era só o que falava dentro da indústria, profissionais de TI. Na própria empresa, quantas reuniões a gente já teve sobre demonstrações, né, de integrar o OpenAI com o Azure, né, que hoje a gente tem um serviço lá do OpenAI disponibilizado para você criar seu chat GPT, né, utilizar o módulo para criar seu bot também. Então, isso está crescendo muito. Inclusive, as empresas aqui já estão criando roles que eu digo funções de trabalho chamado Prompt Engineers, que é o cara que ele sabe interagir com as ferramentas de inteligência artificial. Né? Então, isso, se você me pergunta, coloca em risco o trabalho de muito profissional de TI, eu não tenho dúvida que esse desenvolvimento e evolução da inteligência artificial como está existindo vai colocar em risco muitos trabalhos, principalmente quando a automatização for adicionada em cima dessa camada de inteligência artificial. Para a gente se manter competitivo na indústria, a gente vai ter que aprender a interagir com essas soluções, né, para conseguir ajudar nossos clientes, nossos parceiros. E a área de segurança, quanto mais empresas continuam movendo para a nuvem e vê o quanto segurança é importante, também vão continuar aderindo a essas soluções. Então, se eu pudesse apostar hoje em duas áreas que vão ter um crescimento gigante por esses próximos aí de 2 a 5 anos, definitivamente inteligência artificial e segurança da informação, né? Vão ser áreas fortes. A Microsoft investiu 1 bilhão em segurança, né? E vou te dizer uma coisa muito legal, né? Para quem não conhece o Defender da Microsoft, não estou falando Defender grátis não, pessoal, estou falando que é pago mesmo, né? Da console, né? Que tem lá. Então, o Defender pago, nossa senhora, só não faz chover o negócio. Então, a Microsoft investiu muito, 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 Sim. muito em tecnologia de segurança, né, Ramon? A gente tem visto, tem pego, principalmente minha equipe, né? Porque a gente faz muito projeto de migração para a nuvem. E em um desses projetos, um dos scopes que a gente faz, são projetos de segurança também. Eu não atuo direto nesse projeto, eu estou estudando ainda essa parte de segurança, mas eu tenho muitos colegas do meu time que são especialistas na área. E feito você falou, o Defender for Cloud, né? Com todos os serviços que ele tem disponibilizado, e o Sentinel, que é a solução de CIEM da Microsoft. É algo que tem existido uma demanda muito grande. Daí do Brasil a gente vê muito órgão de governo também já aderindo à solução, então é algo bem promissor para o futuro. E eu tenho certeza que o negócio vai crescer muito, né? Uma coisa que eu vejo muito também, Ramon, nessa parte de segurança, né, é que as empresas começam a mudar a gestão de governança, né? Depois que criou a lei de proteção de dados, né? Ela se faz a caixinha, muda lá para baixo do dono,
cria a lei de proteção de dados e bota o time de segurança embaixo desse, né, dessa unidade. Então, antigamente era infraestrutura e segurança, né? Um do lado do outro. Aí, tipo, o cara que era da infra queria instalar, não, tinha esse cara de segurança que tá atrapalhando tudo. E aí, com esse movimento, né, da lei de proteção de dados, né, até aí também nos Estados Unidos tem a lei dela, né, acaba se fazendo esse movimento de processo organizacional, né? Eu tiro lá a caixinha, o patinho fake, muita gente achava que era um atrapalho, né, de infraestrutura, e coloco ela como o principal core do negócio, né? O craque do jogo agora se torna uma camada que hoje ela é soberana, então ela entra no nível de governança gigantesco, que até a galera da nuvem, né, diz, não, pô, quer subir uma máquina aqui, bate lá com o time de segurança, bate com o time de proteção, né, de dados, para dizer assim, cara, pode ou não pode. Então, assim, isso é uma evolução gigantesca para o mercado, uma evolução de negócio muito forte, né? Aí nos Estados Unidos eles já estão também com esses processos, chamam de botar segurança na caixinha lá de lei de proteção de dados e puxa para as outras unidades e todos respondem para a segurança também? Sim, então, aqui, cara, a gente tem, eu digo principalmente na Microsoft, né? A gente tem uns frameworks operacionais e segurança é um desses pilares, né? E governança, como você comentou, é um pilar separado do de segurança. Hoje, governança na nuvem é algo muito importante. Eu acho que até antes de você fazer uma migração do seu data center para a nuvem, você tem que ter uma boa estratégia já de governança no lugar. Né? Claro, eu não vou sair aqui abordando todos os temas de governança dentro do Azure para a gente não ir muito técnico, mas constantemente eu e outra colega da equipe, a gente sempre está dando umas sessões voltadas para governança, redes, custos, dentro da plataforma do Azure. Então, fica o convite para o pessoal que está assistindo o podcast, né? Se não tiver no LinkedIn, pode ficar à vontade de mandar um convite ou colocar para seguir, porque quando tiver alguma sessão nova, eu sempre estou postando lá. Mas essa parte de governança que você levantou, ele tem uma camada separada do lado de segurança, né? Porque segurança não é só a segurança da tua nuvem como um todo, mas você tem a segurança para cada aplicação específica que é desenvolvida e é usada ali pelo teu negócio, né? Então, isso hoje já é muito bem segmentado, né? Existem estratégias totalmente separadas para lidar com os dois. Ai, coisa massa, velho. Eu vou te dizer que quando a gente vai conversar com os clientes, né, uma das preocupações dele é muito nessa pegada mesmo de processo de governança, de entender como é que a gente vai fazer esse próximo passo, né, que a turma fala. Sim. Ramon, eu queria entender uma única coisa para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, né? Claro, pessoal, tá vendo aí o QR Code? Abrem aí, consigam ajudar a gente, tá? É o Pix do canal, quem puder ajudar. Eu tô fazendo meu jabá, viu, Ramonzão? Tô fazendo meu jabá aqui para Tá ajudar o errado, pessoal. tá errado não, é isso aí. E, pessoal, se inscrevam lá no Instagram, no YouTube e no LinkedIn, tá? Quem puder compartilhar e curtir lá, pô, a gente tá demais aqui. Ramon, pra gente finalizar o nosso bate-papo, né? Você poderia falar uma frase para resumir o Ramon e resumir qual é a situação que o Ramon vive hoje e o quanto ele está de peito aberto para novidades. Tiagão, uma frase para mim seria sempre focar no que está dentro do seu controle, sabe? Observar tudo que está acontecendo, tudo que está tirando sua paz, né? Acho que todo mundo tem aquela coisa que traz aquela preocupação. Então, começa a olhar a tua vida de uma forma, e eu falo isso porque tudo isso é da doutrina e filosofia do estoicismo, tá? É algo que eu tento levar comigo na minha vida. Nunca imaginei que eu fosse, assim, um dia dizer que eu tento seguir uma filosofia, porque eu era um péssimo aluno de filosofia na época de escola. Mas quando eu fui me tornando adulto, mais maduro, eu comecei a ver o quão importante a filosofia era. E aí eu me deparei com essa filosofia do estoicismo, que é sempre focar apenas em coisas que
que estão dentro ali do seu controle. Não deixe coisas externas tirar a sua paz. Foca em coisa que está dentro do seu alcance, mudar o resultado que aquilo ali vai trazer. Né? E se você passa a fazer isso, né, se você começa a se enxergar como se fosse uma terceira pessoa, né, tenta, quando você estiver numa situação, tenta se ver de cima, né, como se você estivesse saindo do seu corpo, se olhando de cima ali, e pensa, isso que está trazendo estresse para mim, é algo que eu tenho o controle de mudar alguma coisa a respeito? Ou é algo que é totalmente externo e não faz sentido nenhum que eu esteja gastando energia com isso? Né? E você vai ver se você de fato começa a focar nas coisas que você apenas tem controle, o quão você vai se sentir mais leve, mais tranquilo com a vida e quanto sua vida vai mudar também. Né? Porque se eu resolvo me tornar, vamos dizer que eu estou traçando um objetivo, sei lá, quero virar milionário. Vamos colocar qualquer objetivo aí, quero me tornar um milionário. Eu não tenho poder de decisão se eu vou de fato me tornar milionário ou não. Eu posso me tornar, posso não me tornar. Porém, eu tenho poder de decisão que é me educar, ler, estudar. Quero me tornar um profissional melhor de tecnologia. Mesma coisa, você tem o que está no seu controle ali é estudar, se preparar. Quero me tornar um melhor marido, um melhor pai. Vai ler alguns livros a respeito do que outras pessoas que passaram talvez por aquilo que você está passando escreveram e vão te dar algumas dicas do o que você pode aderir para a sua vida para se tornar um melhor indivíduo, né? E você foca naquelas atividades que estão dentro do teu controle. Focando no que está no teu controle, o resultado ele vai vir por si só. Então esse seria, acho que o ensinamento maior que teria para compartilhar com o pessoal, que eu tento levar. Eu sei que é fácil falar, né? Muitas vezes você, e é normal, a gente é ser humano, cara, todo mundo é falho. Existem situações que eu estou me preocupando com algo que não está no meu controle, mas aí você tem que refletir, pensar e tentar se enxergar. É um exercício contínuo, né? Quantas vezes, quando eu vou recomendar a meditação, eu recomendo meditação para todo mundo, porque te ajuda a observar os seus pensamentos numa perspectiva diferente. Mas todo mundo que eu falo sobre meditação que nunca meditou, fala, cara, já tentei, tá 2 minutos, minha cabeça está cheia de pensamento e eu desisto. E isso é normal, cara. É normal você começar a pensar em um monte de coisa. Acontece comigo até hoje também, eu tento meditar todos os dias, é normal. Então você vai passar anos fazendo e vai voltar a acontecer. A diferença é como você reage àquela situação. É você observar que está pensando naquilo e deixar o pensamento ir embora. Entendeu? Então é a mesma coisa quando você está passando por qualquer situação na sua vida. É como você encara aquela situação é o que vai fazer diferença para você. Né? Você pode, sei lá, vamos dizer que você marcou com sua esposa para fazer uma viagem e no dia da viagem começa a chover. Aí você fica estressado porque está chovendo, vai atrasar, vai sair mais tarde, fica xingando. Você tem a opção de fazer isso ou você tem a opção de aceitar que chover está totalmente fora do seu controle, entendeu? E você começar a ver mais pelo lado diferente das coisas. Porque quantas vezes a gente sai, tá na rua, alguém corta, aí você fica estressado, xinga. Tipo, cara, aquilo foi uma ação de outro indivíduo, não foi nada que você fez. Então começa a enxergar a vida com uma perspectiva, com outros olhos, assim que você se sente um ser humano mais no controle do que está acontecendo com você. Você está traçando o seu caminho, entendeu? Você não está simplesmente reagindo às coisas que estão acontecendo. Então, eu sei que era só uma frase e eu acabei filosofando, indo profundo demais aí no assunto, me empolguei, mas acho que deu para entender, né? Isso é muito bom, Ramon. Ramon, te agradeço demais. O canal 321 gravando, né? Te agradece demais essa oportunidade, tá? A gente passou aqui a 1h44. Eu tentei não fazer muito tempo com você, que eu sei que o seu tempo é ouro, mas te agradeço demais toda essa oportunidade, tá? Isso vai estar gravado, tá? Vai estar no canal lá do YouTube, no LinkedIn e no Instagram. E aí o pessoal pode comentar,
bastante. E eu vou botar também o seu LinkedIn na bio lá Por favor. dos threads dos vídeos, para poder o pessoal te seguir, conhecer um pouco mais do lado do Ramon. E, pessoal, sigam o Ramon, porque sempre tem webcast que ele faz em relação à tecnologia, né, na Microsoft. Então, ele vai estar sempre trazendo novidade para vocês. Ramon, muito obrigado. Boa noite, cara. Te agradeço demais esses minutinhos com você. Obrigado, pessoal, por toda a atenção do mundo, tá? E só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Tiagão. Sucesso, meu amigo. Um prazer. Fica com Deus, Ramon. Até logo. Tchau, tchau.